Fala, estudante, tudo bem com você? Boas-vindas à nossa segunda aula da disciplina de Teorias do Pensamento Criativo. Eu sou o professor Gabriel Calvi, você já me conhece, e na aula de hoje nós vamos tratar sobre a criatividade e a geração de ideias, trazendo estudos de caso aplicado para que você compreenda na prática como que a gente trabalha sobre este tema. Então, vamos começar? Dividindo aqui o nosso slide com vocês. Nós temos, então, uma frase para nortear a nossa aula. O nosso cérebro e as nossas culturas estão em uma constante busca pelo novo, mesmo que certas criações atinjam um alto grau de sofisticação. O que essa mensagem quer dizer é que o homem, de uma forma geral, e o homem aqui dentro, entendido como um ser que vive dentro de uma cultura, e essas culturas, até porque são várias as culturas, estão sempre na busca pelo seu aprimoramento. E é esse aprimoramento que vai exigir a adaptação, a criatividade, né? E vai dar esse senso de inovação e aprimoramento até alcançar esse grau de sofisticação e manter, né, esse grau de sofisticação neste ciclo de criatividade e geração de ideias. Isso quer dizer que, independente de uma esfera mercadológica ou cultural, as empresas e as culturas estão sempre procurando melhores alternativas e evoluindo de acordo com a necessidade. Eu sempre gosto de dizer para os meus alunos que as marcas, né, olhando agora para marcas e empresas, a marca ela nunca envelhece, ela ganha tradição, certo? Quem envelhece somos nós, as pessoas, os seres humanos, os animais. Nós envelhecemos, as marcas não. A marca que envelhece é porque ela não se atualizou, é porque ela não procurou, né, inovação para trazer destaque diante do mercado. Então, se você olhar marcas que estão aí no mercado há mais de 50, 60, pode ser menos também, 15 anos, 10 anos, quando você vai consumir algo que essa marca faz parte do setor, vou dar aqui um exemplo. A Nestlé. A Nestlé está no mercado há mais de 100 anos, ou quase 100 anos, se não me falha a memória. E aí ela é considerada uma marca tradicional no mercado. Mas é porque ela está buscando constantes inovações, perdão, lançamento de produtos. E é isso que vai torná-la uma marca tradicional. Quando a marca não se atualiza, então ela envelhece e esse envelhecimento está fadado a morte da empresa, né? Ao decretar a sua falência. Então, essa é a proposta aqui da nossa mensagem inicial. Seguindo, olha lá. Então, a criatividade, mesmo quando nós consideramos que um produto atingiu o seu estado de excelência, as mudanças culturais e a contínua busca humana por melhorias podem gerar ideias e soluções mais contemporâneas e acessíveis. A gente terminou a primeira aula falando sobre o Palm Top, de que lá no final da década de 90, início dos anos 2000, era um produto tecnológico, tinha um valor, a marca tinha um valor de mercado superior à Microsoft e à Apple também, e por estar na vanguarda da inovação na época, mas como essa marca não se atualizou, ela acabou falindo, né? Ela acabou caindo no descrédito. Então, essa criatividade que é a força motriz de qualquer empresa e de qualquer ser humano também. A gente não está falando só da criatividade organizacional, nós também estamos falando da criatividade humana que move a criatividade organizacional, tá certo? Então, esse estado de excelência, ele precisa acompanhar as mudanças da cultura e do tempo, certo?
Aqui é um caso muito interessante, eu sempre gosto de trazer, que é o caso do leite condensado Moça, da Nestlé. O que aconteceu? A Nestlé, ela reescreveu a ideia dos doces brasileiros. Então, vou ler aqui o slide para aí você pode acompanhar. A Nestlé reescreveu os doces brasileiros quando o leite moça já não podia ser oferecido aos bebês. A corporação suíça se adaptou rapidamente. Beijinho, pudim de leite, papo de anjo, todas as receitas tradicionais foram adaptadas para fazer do Brasil um alvo preferencial dos produtos da empresa, que soube se posicionar como amiga e educadora de toda uma geração de donas de casa. Então, os nossos doces brasileiros, eles foram adaptados. A Nestlé criou uma estratégia para inserir esse produto, porque só para a gente ter uma noção, o leite condensado ele foi criado para como uma alimentação dos soldados do exército que estavam em guerra. E por ser um leite, como o próprio nome já diz, né, condensado e muito rico em substâncias e que os soldados deviam consumir, ele foi criado com essa proposta. No entanto, quando a guerra acaba, esse produto perde a sua função inicial. Então, o leite condensado moça, a Nestlé, ela passa a olhar para esse produto como uma possibilidade. E aí, se a gente consultar as nossas avós, bisavós, né, pessoas que têm aí 60, 70 anos mais, nós vamos verificar que muitas delas devem ter receitas que sequer aquele caderninho de receita com as folhas amarelas que sequer tem a menção lá de um leite condensado. Exatamente porque toda a estratégia da Nestlé foi inserir. E como ela fez isso? Eu quero dividir com vocês aqui esse podcast que chama Prato Cheio, o Joio e o Trigo. Está disponível, tá aqui o link no YouTube, depois vocês podem acessar, mas também está disponível no Spotify, em outros tocadores de áudio. E ele conta a história do leite condensado moça, em que a Nestlé cria uma estratégia em que as donas de casa enviam as suas receitas, eles criam uma edição impressa na época, lá a gente está falando da década de 40, 50, e aí isso se torna concorrência, né? A Nestlé envia a sua receita utilizando o leite condensado moça, que as melhores receitas serão selecionadas e apresentadas aqui. Nós sabemos que a realidade da mulher nessa época era a da dona de casa, né? Nós tínhamos esse perfil, né? Majoritariamente esse perfil de mulheres que ficam em casa cuidando do lar e das crianças, certo? E aí elas têm esse momento de partilha, elas são ouvidas. E exatamente por serem ouvidas, né, e por ter ali um momento de destaque, elas começam a utilizar. Isso passa a incorporar as receitas e por isso se torna aí um grande case de sucesso. Eu não vou contar mais detalhes, aí fica aí a critério de quem quer assistir, aproveita aí, você que vai limpar a casa, lavar a louça, passar uma roupa, enfim, e gosta de ouvir alguma coisa, aproveita e escuta o podcast, esse episódio que é muito, muito interessante mesmo, tá? Ele é muito bem narrado. Seguindo aqui adiante. Nós temos aqui o nosso mapa mental que vai apresentar os principais conceitos sobre a geração de ideias. Então, a primeira coisa que a gente pode observar aqui no mapa é que lá na parte superior do lado esquerdo vai dizer o seguinte: a partir da inspiração em outros produtos é uma maneira de se chegar em novos resultados. A gente comentou na primeira aula que a criatividade também utiliza-se daquilo que já existe para ser melhorado, como é o caso dos celulares, que a gente pode analisar. A gente tinha lá um aparelho daquele bem tijolão,
certo? No início dos anos 90. E depois dos anos 2000, com o avanço da tecnologia, nós temos aí uma transformação total do celular que deixa de ser apenas um produto para fazer chamadas, né, de voz por discagem, como se torna um computador de mão pessoal, em que você tem aplicativos, você pode tirar fotos, pode fazer videochamadas, diversas possibilidades que nós temos aqui com o celular, o smartphone, não é mesmo? Então isso quer dizer que a inspiração de produtos existentes pode nos dar referências para criar produtos que vão se adaptando às necessidades de cada tempo, correto? Bom, depois a segunda ideia, que é ali a do lado esquerdo do meio, os propósitos criativos contribuem para a nossa proliferação de ideia. Esses propósitos criativos estão pautados em propostas que vão nos orientar para que vão nos orientar para os projetos criativos. Deixa eu dar um exemplo para não ficar redundante, já que pareceu, né, ficar redundante. Se eu trabalho numa empresa de gestão e inovação na área de marketing, né, o que que eu posso ter aqui? Os meus propósitos estão pautados nesta área. Então eu vou procurar empresas que sejam da mesma área, observar o que elas estão fazendo, buscar informações em repositórios, livros, pesquisas, palestras, cursos que vão me dar essa informação, né? E todo ali um arcabouço para me desenvolver e ampliar os meus propósitos criativos, além de ganhar esse repertório. Então, é esta ideia de se eu tenho um propósito, eu consigo alinhá-lo às minhas fontes de pesquisa, porque isso vai contribuir para o desenvolvimento dos meus projetos, certo? Depois a gente tem ainda, olha, que os seres humanos têm a capacidade de gerar opções que, teoricamente, estariam fora do seu campo de atuação conhecido. Isso quer dizer que nós podemos sim criar algo que inicialmente parece estar fora do nosso alcance, né? Utilizando de pesquisa e também de equipes multidisciplinares. Vou dar um exemplo. Supondo que a gente tem aí uma marca de uma empresa de mobiliário e ela quer lançar uma nova linha de poltronas. Como que a gente pode trabalhar, supondo, você não é um designer de mobiliário, você não é um designer de produto, mas você trabalha com uma equipe multidisciplinar. E aí nessa equipe você pode ter ergonomistas, engenheiros, pessoas que entendem da arquitetura ali do produto, certo? Para cada um trazer a sua expertise e trabalhando colaborativamente, todos acabam aprendendo. Então, isso torna, né, a nossa capacidade de, inicialmente e teoricamente, eu não conseguiria sozinho, mas trabalhando de forma multidisciplinar, com uma equipe diversa, eu tenho a possibilidade de desenvolver esse projeto, mas também de aprender com ele, certo? Seguindo aqui, na parte superior do lado direito do nosso slide. Não é possível saber com exatidão aquilo que é necessário e como os usuários receberão os produtos e serviços. Realmente é isso. Por mais que você desenvolva, que você aplique uma pesquisa, que você teste esse projeto, esse produto, esse serviço que você está desenvolvendo, não é possível saber com 100% de exatidão.
O que vai gerar essa aprendizagem e a melhoria desse projeto que você lançou? Quando eu falar projeto aqui, deixa eu abrir uma aspas. Eu estou falando de produtos e serviços, tá certo? Vou falar projeto que aí fica mais amplo, tá? Você vai aprendendo não só antes do lançamento desse projeto, como após o lançamento. Por exemplo, os softwares dos celulares, eles não estão em constante atualização? Toda hora, aí o seu celular, né? Toda hora, assim, a maneira minha forma de se expressar. Mas, em algum momento, o seu celular vai pedir que você atualize. Essa atualização não é banal. Ela é geralmente para corrigir algum erro que identificaram, ela é para melhorar o aprimoramento do seu celular, reduzir falhas de segurança. Então, isso quer dizer que não é possível saber com exatidão depois que foi lançado a aplicação e a satisfação do cliente, mas é possível verificar se eles estão satisfeitos e, caso não estejam, o que pode ser feito para melhorar. E aí sim você vai continuar a pesquisar, a projetar e assim por diante. E por último, o caminho mais seguro para que um problema não seja solucionado é investir em excesso em uma única solução. É aquela coisa, eu tenho só um plano, eu tenho o plano A, mas e se não der certo? Tem plano B? Não tenho. Eu investi todas as minhas fichas no plano A. Isso acontece. Qual é o nosso comportamento? Não saber para onde ir. Então, nós precisamos trabalhar de forma preventiva e reativa quando a gente fala de projetos. Preventiva é imaginando, tá, mas e se isso não funcionar? Eu tenho um plano B? Eu tenho um plano C? Certo. Trabalha, se tenho, maravilha. Agora, se isso acontecer, como que eu vou reagir? Por isso que vem a forma reativa. Então, tô lá na minha empresa trabalhando, estou desenvolvendo um projeto. Eu preciso considerar as possíveis falhas. Eu preciso olhar para frente e ver, será que isso aqui lá na frente não vai dar problema? Aí algumas pessoas são taxadas de pessimista. Não é pessimista, nem sempre é pessimista, né? É uma pessoa que está considerando que nem tudo é perfeito. O que que acontece? Vou trazer de novo o exemplo dos celulares. Às vezes vem aqui uma atualização para o seu, o navegador, me fugiu a palavra, desculpem. O sistema operacional do seu celular indica uma atualização. Não passa, sei lá, uma semana ele pede outra porque viu que aquela atualização tem falhas. Isso é alguém que, opa, aquilo que talvez a gente previu aconteceu. Já vamos trabalhar reativamente para encontrar uma solução. Então, é sempre importante ter mais de uma opção e prever possíveis falhas. Nenhum projeto é 100% perfeito. Nenhum projeto é 100% exato, ok? E aí a gente tem leis da curva criativa. Então, as ideias são geradas a partir do que chama de as 4 leis da curva criativa. Primeiro, por consumo. Segundo, por imitação. Terceiro, comunidades criativas. E a quarta, repetição. Vamos ver cada uma delas, tá? Por consumo. Aqui a gente já tem uma explicação clara, né? A forma como os nossos consumidores vão consumir, né, vão dar indícios do comportamento dos nossos projetos. Um exemplo. É, Supondo que nós lançamos um novo produto no mercado. Deixa eu pensar aqui. Um celular. Lançamos um celular no mercado e esse celular agora ele ele é só Face ID. Não vai ter Face ID é reconhecimento facial, tá? Tô supondo aqui. Bom, o que que a gente pode não vai ter senha numérica, é só Face ID.
Mas será que isso vai ser bom para todo mundo? E as pessoas que têm alguma deficiência, elas vão, seja visual, seja auditiva ou qualquer outra deficiência, elas vão conseguir interagir? Como que vai ser o consumo delas diante desse novo produto? Aí nós vamos analisar como que as pessoas estão consumindo e o porquê elas estão ou não estão consumindo. O que as marcas fazem no mercado é exatamente isso, né? Às vezes se lança um produto, depois fazem pesquisa de consumo para identificar os pontos positivos e negativos deste produto lançado e aí vão proporcionando ou eles tiram do mercado ou atualizam o produto. Por isso que alguns produtos lançados vêm com aquela ideia de edições limitadas. Agora, se o produto for um grande sucesso, eles vão permanecer. Eu vou dar um exemplo aqui. Sabe aquele chocolate Snickers? Aquela barra? Procura depois aí no Google se você não conhece Snickers. Snickers tinha só um sabor, que era aquele tradicional, né? Chocolate ao leite. E aí eles fizeram uma edição limitada com outros sabores, maracujá, paçoca, morango e chocolate branco, que eu nunca tinha visto. E aí o que aconteceu? Tava lá a edição limitada. Hoje eu encontro com muita facilidade, pelo menos aqui em São Paulo. Com muita facilidade em muitos lugares. Já não é mais tão edição limitada assim, porque viram que foi um sucesso e há um grande houve ali um grande consumo. Então a marca pode pensar em manter alguns sabores, tirar outros e assim por diante. Então a gente vai moldando esse produto de acordo com o consumo. Aqui tem esse texto que eu deixei para vocês, essa reportagem do Mind Miners, que vai falar sobre 9 fatores que influenciam o comportamento do consumidor. É bem interessante, tá? O segundo é a imitação. Nosso slide vai falar o seguinte: que as ações de pessoas que admiramos, reconstruindo, por exemplo, suas atividades passadas, podem estar muito mais próximos de absorver os padrões que precisamos para criar relevância dentro da curva criativa. Aqui é aquele consumo por imitação. Pode ser tanto como a gente tem hoje, nas redes sociais, os criadores de conteúdo, influenciadores, mas também aquela rede de apoio, né? Aquela rede, aquela comunidade ali de amigos e familiares que tem um grande peso nas nossas decisões, né? Então, por exemplo, quero isso também dá para ser mapeado. Inclusive, o Kotler, tem um livro dele que está aqui na minha estante, ele vai falar que uma das melhores redes para divulgar um produto ou um projeto é o boca a boca. Porque se você tá ali diante das pessoas que você confia, seja no seu trabalho, na sua casa ou entre amigos, e essa pessoa fala: Poxa, eu já usei isso aqui, é muito bom, você vai nesse sentido da imitação, tá? Então, aqui também é preciso pensar nesse nível. Eu trouxe aí como exemplo o consumo de memes na internet, como uma forma de comunicação viral e que alguns memes permanecem, certo? Aqui também uma notícia para evidenciar aquilo que eu acabei de falar, que é essa reportagem aí da BBC, que vai falar o poder surpreendente dos memes na internet. Vale muito a pena a leitura. E aí nós temos a questão das comunidades criativas. Olha o que fala aqui o nosso slide, vou deixar em tela cheia. Todos nós precisamos trabalhar com comunidades de pessoas que irão suportar nossas atividades e preencher determinados papéis em nossas carreiras. Aquilo que eu estava dizendo anteriormente, trabalhar com uma equipe colaborativa que tem perfis diferentes é muito importante para o desenvolvimento de novos projetos.
né? As empresas, as equipes de gestão de projetos, de desenvolvimento de produtos e assim por diante, elas ganham sempre quando entendem que as percepções de pessoas diversas, de expertises diversas, experiências diversas, elas serão muito positivas para o desenvolvimento desse projeto. Ah, vou lá desenvolver um projeto. Ah, eu só quero trabalhar com pessoas que pensam igual a mim. Certo. Você vai trabalhar com pessoas que pensam igual a você, que têm a mesma formação que você. O que que elas vão poder agregar de diferente, de olhar de forma disruptiva, diferente daquilo que talvez seria genial e super importante para o projeto? Eu gosto sempre de dizer, às vezes nós trabalhamos em empresas que nós temos pessoas superiores que trabalham achando que estão fazendo um grande serviço, quando elas nem sequer perguntam para as pessoas que estão nos níveis abaixo qual é a percepção que elas têm sobre aquele produto, que pode ser totalmente diferente. E aí o que acontece muitas vezes? As pessoas que estão abaixo vão, poxa, esse produto não vai dar certo assim. Se ele fosse assim, assim, assado, seria muito mais interessante, venderia muito mais. Fala que isso nunca passou pela sua cabeça em algum momento no seu trabalho. Nossa, eles estão fazendo isso, mas isso aqui não vai dar certo. As pessoas não vão comprar isso. As pessoas não vão se porque tá fora da realidade. É como se houvesse duas cabeças na empresa, a cabeça ali que pensa no produto e as que de fato estão vivenciando o produto ali e ninguém se comunica. E uma comunidade criativa, ou seja, com pessoas de diferentes realidades, traria uma riqueza muito maior, tá? Seguindo adiante, nós temos aqui, olha, né, exemplos de comunidade criativa. Cada um assume um papel dentro dessa comunidade. Tem ali o professor mestre, que é a pessoa que ensina padrões e fórmulas. A gente tem o colaborador conflituoso, que ele existe enquanto uma pessoa ou um grupo de indivíduos composto por traços que compensem falhas pessoais. E isso é muito interessante, né? Ah, não vou chamar fulano, porque fulano não gosto muito do fulano. A pessoa ela não pondera a expertise profissional, ela só olha para a falha pessoal da pessoa, né? Não sabe trabalhar com um certo profissionalismo. Isso acaba impactando e às vezes a pessoa enriqueceria o trabalho. Tem ali a musa moderna. O objetivo da musa é trazer inspiração e perseverança, as quais podem ser uma fonte de novas ideias. É aquela pessoa que está sempre instigando, que ela sempre traz novas propostas, tá? Com olhares um pouco à frente, trazendo novidades do mercado. Ela pode assumir essa postura de musa moderna, tá? E o promotor promissor, que para ser um sucesso criativo é necessário um reconhecimento e é aquele que possui credibilidade e está disposto a compartilhá-la. Então, aquela pessoa que geralmente ela, quando fala, ela transmite credibilidade naquilo que ela está falando. E aí todo mundo para ouvir, devido a uma postura que ela tem, né? Então a gente tem aqui esses quatro personagens. E depois a gente tem aqui o terceiro nível, que é o da repetição. Aliás, perdão, é o quarto nível, né? Que é da iteração. A gente viu lá é, a imitação, comunidades criativas, consumo e aqui repetição ou iteração, que é o desenvolvimento contínuo de testes, prototipagens. Então, o que que a gente compreende aqui, pessoal? Que o processo criativo, a geração de ideias, ela não é linear, ela é cíclica, né? Na verdade, ela até nem é cíclica, ela é em espiral. Sabe a espiral do caderno? Ela sempre está evoluindo. Então, você vai sempre precisar, num projeto, ter melhorias.
e você sempre está retornando em fases iniciais e voltando, e assim por diante, tá bom? A gente vai ver isso mais adiante nas nossas aulas, ok? Então, a repetição é que vai permitir sempre olhar diferente para esse produto, para outras possibilidades, ok? Então, partindo disso, o que que nós temos aqui nos processos nas etapas do processo de criação? Vamos analisar aqui de uma forma mais objetiva, né? Nós temos a fase da conceituação. Aqui, como diz ali o nosso mapa, o objetivo dos envolvidos é apresentar o maior número possível de ideias. Eu coloquei de sabores, mas é ideias, tá? Os sabores risca ali. O que isso quer dizer? Que quando você vai começar um projeto, nessa fase de conceituação, nós vamos trazer a equipe, ou se você está trabalhando de forma individual, aqui a pesquisa é fundamental, então você só vai ter essas ideias pesquisando. A gente já viu que ideias não nascem do nada. Ideias nascem a partir de muita pesquisa, correto? Então é isso que nós vamos considerar, tá? Depois que você fez muitas pesquisas, a gente vai também aqui para a parte da curadoria, perdão, para a parte da redução, que é o processo que acontece para que exista um refinamento constante e uma maior chance de assertividade no final. Então aí eu começo a selecionar as melhores ideias, eu vou refinando. E não é só nessa fase inicial do projeto, eu vou constantemente. Como eu já disse, o processo não é linear, ele é em espiral, né? Então essa é a proposta aqui, certo? Ele permite com que você constantemente vá refinando esse projeto. E aí vem a parte da curadoria, que está relacionado ao quanto a empresa confia nas pessoas, tanto interna quanto externamente, devido à perspectiva qualitativa atrelada ao processo. E aí vem a curadoria, por isso que eu volto a dar enfoque aqui se você está desenvolvendo o projeto individualmente, peça para pessoas da área, colegas seus de trabalho, olhar para esse projeto e dar fazer ali uma curadoria, que é olhar para o trabalho, ver se ele faz sentido, se na perspectiva dele não há uma possibilidade ali de melhoria, então olhar nessa questão qualitativa relacionada à qualidade desse processo. E o feedback, que é o momento no qual os criadores, assim como a empresa, podem avaliar os resultados obtidos e se eles estão no ponto ideal da curva criativa. Então, ali, esse feedback pode vir não só dos criadores, mas da empresa, de possíveis consumidores que aí podem fazer a testagem desse produto e assim por diante, ok? Muito bem. O mais importante, eu vou até deixar aqui o slide grandão para a gente entender o seguinte: que o objetivo de qualquer processo criativo não é apenas criar grandes resultados, mas também melhorar o processo, já que eles são, por si só, um produto que também pode ser aprimorado. O professor tomando uma água aqui. Então, é aquilo que a gente já comentou até agora, né? Precisamos também olhar para o processo. Eu fiz o meu mestrado e a minha dissertação era pautada na melhoria dos processos de comunicação. Às vezes o produto ele chega com certas deficiências, não é porque ele não as pessoas envolvidas no projeto não tiveram capacidade para desenvolvê-lo, mas faltou é, comunicação no processo, alinhamento entre as partes para criar um produto melhor.
Então, o resultado de um projeto também é impactado pelos processos que vão levar ao seu resultado, tá? Seguindo adiante. E aí a gente tem um modelo aqui de processo criativo, que a primeira etapa, criação de novas ideias, a segunda, seleção, edição e comercialização de novas ideias e a aceitação de novas ideias no mercado. E eu trouxe aqui o caso da Apple. Olha só, se a gente pegar lá atrás, quando a Apple fez, antes do iPhone, a Apple tinha o iPod. O que era o iPod? Era um tocador de MP3 que tinha lá, poderia ter a tela ou não. Depois vocês podem procurar, perdão. iPod. Aquilo já era uma inovação da Apple, né? Então você coloca milhares de músicas dentro de um de um produto, né? De um compartimento ali que você vai ouvir na academia, trabalhando, se exercitando e assim por diante. Conforme foi evoluindo, a própria Apple viu ali a possibilidade de integrar o celular, um celular que tenha uma tela colorida, que toque músicas, que tenha câmera e que faça ligação. Tudo isso fazendo o quê? Seguindo esse modelo de processo criativo, criação de novas ideias. Tá, primeira ideia é o iPod. Para que que eu preciso ter um CD ou para ouvir? Ou ouvir o rádio? Eu quero selecionar minhas próprias músicas. Vamos criar um aparelho em que a gente possa colocar essas músicas e ouvir, selecionar as que eu quero ouvir? Bom, selecionamos as melhores ideias, editamos, comercializamos. E aí começamos a observar o mercado. O iPod teve uma boa aceitação. Tanto que a palavra podcast vem de do iPod e cast que você pode ouvir sob demanda, algo do tipo. Então, podcast, iPod, podcast, tem ali uma contribuição na criação do nome. É bem interessante, inclusive, a história. Bom, vendo essa aceitação do mercado, o que que a Apple fez? Vamos lançar um telefone agora, contendo essas informações que eu já falei? Perfeito. Começou lá com o iPhone 3S, 3, 3G, algo do tipo. E aí foi evoluindo até chegar, né, que foi uma das primeiras a lançar no mercado um produto assim e que hoje é sucesso e referência do design. Então, o Steve Jobs, né, a mente por trás aí da marca, ele sempre se preocupou não só com a entrega do produto, mas ele tinha muito enfoque no design. Então não era só projetar, mas projetar. Até o próprio Bill Gates, o fundador da Microsoft, disse que ele estava pensando na parte que ele chegou a trabalhar com Steve Jobs, ele pensou muito na parte operacional, né, de software e assim por diante, mas o Jobs ele tinha o conceito do design. E aí foi que houve a cisão, enfim, dá para assistir o filme Jobs, vale muito a pena, é um filme bem interessante. E a gente tem essa noção aqui dos produtos, tá? Seguindo. Bom, um outro detalhe, né, que a gente pode aqui falar sobre o modelo de processo de criatividade, que inclusive foi retirado lá do nosso material didático, é que a cultura ela impacta aqui nesse processo, nesse modelo de criatividade. Lembram que lá na aula 1 nós falamos sobre você olhar para o público? Eu vou dar um outro exemplo aqui. É, o McDonald's é uma empresa global. Ela está presente em quase, eu não posso afirmar veementemente, mas ela está no mundo inteiro.
Isso é um fato. Bom, chegando na Índia, lá o animal, a vaca, né, o animal boi e vaca, eles são sagrados. Não se come, não se come carne de boi e vaca, ok? O gado não come porque ele é um animal sagrado. Como que a marca vai penetrar o mercado? Entendendo a cultura e se desenvolvendo a partir dela, se eles quiserem ter ali espaço no mercado. Então, o que que o McDonald's faz na Índia? Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão verificar que existem diversos vídeos de diversos influenciadores que vão mostrar que no McDonald's lá da Índia é ofertado entre as opções de lanche, lanche só com carne de frango e peixe. Porque, respeitando a cultura e procurando alternativas, o MEC se atualiza dentro desse processo de autoria, de seleção, edição e de aceitação do público. A mesma coisa, achei muito interessante, quando eu fui para Santiago, no Chile, o Burger King lá, ele tem alguns lanches que não tem aqui no Brasil. E eu achei muito diferente, lanches mais picante, que a comida deles, a comida típica, leva-se pimenta. E eu achei muito interessante, eu acabei consumindo alguns lanches lá para provar. Acabei comendo a comida típica também, mas foi interessante ver que, por mais que seja uma rede também que está em muitos países, ela se adapta à cultura daquele país, tá? Bom, aí a gente vai para o nível das habilidades. E a gente tem sintéticas, analíticas e práticas. As habilidades sintéticas quer dizer o seguinte, que os problemas sejam observados de novas maneiras, buscando escapar dos limites do pensamento convencional. Talvez isso aqui entra também lá na parte de ter sempre um plano B, um plano C, olhar para as possibilidades de melhorias, de sucesso, mas também de tropeços. Habilidades analíticas para reconhecer quais são as ideias que valem a pena serem aprofundadas e quais são aquelas que não. Então, aquela coisa, vale a pena insistir em algo que está dando errado? É aquilo, segue muito a lógica do consumo. Se a gente lança uma edição limitada de um produto e ele faz muito sucesso, lançamos lá, igual o Snickers, lançamos quatro tipos de novos sabores. Como uma edição limitada, foi um sucesso de vendas. Sei lá, o morango e a paçoca que eu falei aqui dos sabores. Vamos manter todos? Não, vamos manter só esses dois. Vale a pena deixar todos? Se eles podem dar prejuízo? Então também é preciso reconhecer, ter essa capacidade analítica. Habilidade prática, para saber como persuadir outras pessoas sobre o valor de uma ideia específica. Não é só da ideia, poxa, ninguém aceita minhas ideias. Aceitam, mas você tem que defender e justificar o porquê você defende. E aí a pessoa vai contra-argumentar. E se a sua ideia realmente for boa, né? E você souber vender, não precisa, não dá para ser só boa. Você precisa defender, justificar que ela é boa. Aí talvez as pessoas comprem, certo? Aí a gente também tem contribuições criativas. Então são 8 tipos de contribuição criativa e estão divididas em 3 categorias principais. Contribuições que aceitam os paradigmas atuais, contribuições que rejeitam os paradigmas atuais e paradigmas que tentam integrar múltiplos paradigmas. O que são paradigmas? Antes da gente começar aqui, paradigmas são ideias construídas pela sociedade no decorrer do tempo. Por exemplo, um paradigma da sustentabilidade. Isso é um paradigma. É preciso desenvolver estratégias sustentáveis, senão a gente vai ter problemas muito maiores em relação ao nosso planeta e às condições climáticas, certo?
Então, isso é um paradigma. Ele é aceito. Ele é uma questão discutida, porque se reconhece que é necessário como pauta, ok? Então, isso basicamente são paradigmas. Vamos seguir. Olha, criatividade que aceita paradigmas atuais. Então, quando a criatividade aceita esses paradigmas, nós produzimos com base nele. Exemplo, uma empresa que precisa trabalhar com paradigmas da sustentabilidade, precisam ser sustentáveis, elas vão replicar atitudes sustentáveis, elas podem redefinir seus sistemas e suas políticas dentro da empresa, elas podem também provocar ali uma estratégia de aumento progressivo dessa estratégia pautada no paradigma. Então, olha, a nossa empresa não é sustentável, mas a gente tem um programa aqui de ser sustentável, de ir adquirindo uma atitude sustentável a curto, médio e longo prazo. E um aumento avançado disso. Então, é nesse sentido. Eu não vou ficar lendo para a gente não se delongar, mas depois você pode acessar os slides e pautados naquilo que eu estou falando, né? Vai clarificar ainda mais a sua ideia. E, claro, ler o nosso material didático. Aqui tipos de criatividade que rejeitam os paradigmas atuais. Aí é quando a empresa trabalha rejeitando algumas propostas. No caso aqui, deixa eu ver se eu consigo pensar em algum exemplo prático. Olha, tentativa de. O que vai dizer o primeiro enquanto eu penso? Redirecionamento. Tentativa de redirecionar o campo do ponto no qual ele se encontra, buscando um novo direcionamento. A propulsão indica um movimento em que a direção em uma direção que diverge do modo como o campo está se movendo. Aí, por exemplo, é pautada na. Vamos pegar inteligência artificial. Ah, porque agora toda empresa tem inteligência artificial, toda empresa trabalha com inteligência artificial. Tá, mas a nossa empresa, ela não vai utilizar a nossa empresa não vai adotar a estratégia de inteligência artificial em 100% dos processos. Nós vamos utilizar em apenas 2%, porque valorizamos e entendemos ainda, e que bom que entendemos que a contribuição da mão humana e a mão de obra humana e o pensamento dos profissionais são relevantes para a construção. Então, nós vamos rejeitar esse paradigma da inteligência artificial porque ela é boa só até certo ponto e depois disso ela é prejudicial. Esse é um exemplo muito interessante. E aí vai se reconstruir pautada nisso, não vai desconsiderar totalmente, mas vai rejeitar, aqui no caso desse exemplo, parte disso. E vamos se reconstruir com base nisso. E vamos talvez reiniciar olhando para isso. Reconhecemos que a inteligência artificial é uma realidade, mas então nós vamos deixá-la para determinados pontos da empresa e reconhecendo que o trabalho do homem e da mulher, ele a sua mente, a sua expertise é fundamental para o progresso da empresa, tá? Então, aqui a gente tem esse tipo. E por último, quando os tipos de criatividade buscam sintetizar os paradigmas atuais. Então, há uma tentativa, perdão, como diz o slide, de integrar formas anteriormente diversas de pensar os fenômenos relacionados à criatividade e inovação, buscando sintetizá-los em uma única forma ou uma linha de pensamento. A propulsão é, portanto, uma combinação de duas ou mais abordagens. É quando existe aqui nesse, né? Ela integra todos os paradigmas. Então, ela procura, de alguma forma, se beneficiar de tudo aquilo que é apresentado, tá? E isso vai contribuir para o desenvolvimento da empresa de forma criativa e também no que diz respeito à inovação. Muito bem, pessoal. Assim nós finalizamos
a nossa segunda aula. Eu espero que você tenha gostado das discussões e qualquer dúvida, abre lá um Fale com o Mediador e espero vocês numa próxima oportunidade. Até lá!